Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, como é que tá vocês? Tudo bem? Por aqui, tudo bem. Pessoal, eu queria conversar com vocês um pouquinho essa noite sobre um assunto que muitas das vezes tira a nossa paz, nos traz angústia. Tira a paz de quem? Angustia quem? Aqueles que querem buscar a Deus, né? Que querem estar na presença de Deus, mas ao mesmo tempo tem um sentimento de nunca conseguir. Tem um sentimento de que eu sou insuficiente, os meus esforços não são bons o bastante. Independente do que eu faça, eu vejo que existem outras pessoas que têm uma vida melhor do que a minha. E existem coisas na minha vida que me dificultam servir a Deus. E isso desanima muitas pessoas. Como muitos sabem, eu fui testemunho de Jeová por muitos anos. E isso era um grande desafio para mim. Era conseguir entender isso e me aceitar. Poxa, por que eu não sou a família de comercial de margarina, né? É tudo perfeito, tudo certo, por que não dá? Então a gente acaba se ficando agoniado com a situação. Mas eu quero falar contigo, antes de começar a entrar no assunto, eu quero que tu pegue a tua Bíblia. Se tu puder, pega a tua Bíblia, dá um pause no vídeo, vai lá e busca a Bíblia, volta aqui, abre em Deuteronômio capítulo 28, porque a gente vai ler um texto bem pesado. Um texto pesado e eu quero que você entenda esse texto, entenda o peso desse texto. Achou a tua Bíblia? Pegou? Eu vou ler para nós. Deuteronômio 28, o versículo 15. Deus falando para a nação de Israel. Entretanto, se vocês não obedecerem a Jeová, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Que maldições são essas? Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. Sua cesta e sua amassadeira serão amaldiçoados. Os seus meios de vida, de sustento, serão amaldiçoados caso você não obedeça a Jeová. Não para o vídeo aqui, continua, porque você vai entender o que eu estou falando. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros, os seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. Olha só. Isso aqui gera um senso de terror no israelita da ocasião e, consequentemente, em muitos membros de algumas religiões. Porque assim, gente, existem muitas religiões que são extremamente controladoras e trabalham com medo, culpa e barganha. São chamadas de seitas, né? E também existe, infelizmente, religiões que são liberais demais, que tudo pode, até coisas que a própria Bíblia condena, eles dizem não, mas se você se sente bem, faça. Então existem dois extremos, né? E os dois extremos são muito ruins, porque os dois extremos, um vai te levar para a perdição e o outro vai te impedir de alcançar a graça. E é sobre isso que eu quero falar. Eu já me adiantei falando em graça, né? Mas é sobre isso que eu quero que você entenda. Então olha aqui, e tem muitos outros detalhes em Deuteronômio 28. Vocês irão ser atingidos, derrotados por inimigos. Isso aí está lá no 25, versículo 25. O Senhor castigará vocês com úlceras do Egito, com tumores e feridas, lá no 27. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental, caso vocês não obedeçam ao Senhor, lá no 29. Não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Imagina, meu amigo, o peso que esse texto aqui, essa passagem, que é um fato, tem nas mãos erradas. Por que eu digo nas mãos erradas? Porque se eu trouxer esse texto e contexto para a tua vida atual, eu vou dizer que, caso tu não obedeça ao teu Deus, e aí o teu Deus ele vai ser demonstrado de acordo com a tua instituição. A tua instituição vai ter
livros, né? Que cada instituição vai ter um livro que vai falar sobre o seu Deus, a sua religião. Só você entenda um pouquinho uma coisa, eu não estou querendo aqui descredibilizar a religião, não estou querendo descredibilizar a Bíblia. Eu tenho religião e eu uso a Bíblia. Eu sou cristão e eu frequento a comunidade Vale da Bênção. E eu te aconselho a frequentar um local, te congregar. Então não vai entendendo aí, não vai começando a pensar que eu estou dando asa para você pensar que é mesmo, vamos ser desigrejados, vamos desacreditar da Bíblia, pastor é tudo ladrão, tudo que pastor pega a Bíblia ele distorce. Não é isso que eu quero falar. Não é por aí que eu vou. Mas eu quero que você entenda que olha o perigo de um texto como esse, ele ser levado para o lado assim. Ó. Bom, você vê, você não consegue fazer 10 horas de campo mensal. Isso eu estou falando de uma época que eu vivi. Hoje em dia, eu sei que o pessoal já dança samba, pagode, em congresso, mudou muito, né? O pessoal usa barba, eu sei que mudou muito, 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 muito. Hoje pode tudo. Na nossa época não podia nada. Eu passava um grande problema porque eu gosto de usar o cabelo assim, né? Eu não sou careca, tá? Eu não sou calvo. Eu tenho cabelo, mas eu gosto de rapar a cabeça. Misericórdia, isso aqui era uma guerra para mim poder ter os meus privilégios por causa disso. Era um problema que você não tem ideia, né? Então tinha que deixar um pouquinho maior assim, um pouco de cabelinho, porque senão eu não poderia. Então, pensa comigo. Aí, se eu colocar o peso na tua vida de que se tu não obedecer estritamente o que a lei da minha organização te manda, tu vai ser amaldiçoado. Cara, acontecia um detalhe, acontecia e acontece até hoje na vida de algumas pessoas próximas, sanguineamente próximas de mim, que eu sei, que até hoje a pessoa tem o seguinte conceito: tia, quebrou o carro, é porque eu não estou indo pro campo. Viu? Eu não estou fazendo as coisas para Jeová. Olha aí, ó. Deu um negócio errado. Uma venda minha não deu certo, que eu tinha que fazer hoje. Claro, também, né? Eu não fui para a reunião para olhar o jogo. Então, as pessoas têm isso na mente, essas maldições. Só que, meu querido, entenda que Deus estava preparando um povo e entregando uma lei para um povo que servia para mostrar o seguinte: a lei de Moisés, a lei mosaica, tá? As mais de 613 leis, tanto cerimoniais como todas as leis em si, elas serviam para mostrar o quão pecador tu e eu somos, o quão distante da graça de Deus nós estamos, o quanto nós nos esforçamos e tentamos e a gente não consegue, porque destituídos estamos da glória de Deus depois do pecado. Só que eu quero que você agora pegue a tua Bíblia, a mesma Bíblia que eu pedi para tu trazer, abre ela em Gálatas, capítulo de número 3, e vê comigo aqui o versículo 10. Antes de ler o versículo 10, eu quero que você entenda que Paulo está falando aos Gálatas, que os Gálatas, muitos deles, eles estavam querendo voltar à lei, a cumprir toda a lei sem Cristo, e muitos queriam voltar às práticas antigas de adoração, que está lá em Gálatas 4:8, mas essa aqui já é outra história. Vamos falar sobre a lei, aquela lei que eu acabei de ler em Deuteronômio, que Jeová dizia: se vocês não me obedecerem, eu vou te amaldiçoar. Se você não obedecer estritamente a minha lei, tu será amaldiçoado. Olha o que Paulo diz aqui em Gálatas 3:10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É o que eu acabei de ler, Deuteronômio 28. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar as coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar.
pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para quem em Jesus Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, você precisa entender que Cristo Jesus nos libertou das amarras da lei, que mostrava o quão inferior nós somos, e Cristo está libertando milhares de pessoas de religiões que o desconsideram. Então, não venha pensar que eu estou falando que você deve abandonar a religião e dizer: eu só aceito Cristo no meu coração, porque não funciona. Você tem que ter comunhão, você tem que cear, você tem que beber do vinho, você precisa comer do pão, você tem que ter parte com Jesus. Quem não come do meu corpo e não bebe não tem parte comigo. Você precisa congregar. Só congregando a gente consegue estimular o amor, a gente consegue entender outras pessoas e fazer a obra de Cristo, de evangelizar. A gente consegue, só se congregando, carregar os fardos uns dos outros, como a Bíblia mesmo pede. Não tem como eu carregar um fardo de uma pessoa que eu estou distante, que eu não congrego, que ele está passando uma luta com o filho dele. Se nós não fizermos uma campanha de oração juntos, nós não estamos carregando os fardos uns dos outros. Nós precisamos congregar. Então Cristo, eu quero que você entenda que Cristo libertou muitos, me libertou desse peso maldito da lei. É difícil falar sobre isso, né? Parece que Deus ele fez uma coisa ruim, que a lei é uma coisa ruim, mas não, você precisa entender. Tem gente que critica: o Deus do Velho Testamento era mau. Não. É que as coisas estavam incompletas. Jesus completa as coisas. Primeiro vem uma lei dura, difícil de seguir, e te garantindo que tu vai ser amaldiçoado se tu não a seguir. Então pessoas vivem e não conseguem seguir. E dão com a cabeça na parede, e voltam, e vão para a idolatria, e pecam, e têm que sacrificar animais de tempos em tempos, porque elas não conseguem cumprir essa lei na plenitude. Mas então a plenitude de Cristo não tinha chegado ainda. Eles estavam confusos. Quando Cristo chega e toma sobre si a maldição e leva essa maldição consigo, então a graça, que a palavra já diz, a graça nos alcança. Porque, meu irmão, não adianta, meu irmão, não são horas de serviço de campo, não são números de revista Sentinela que você vai ler, não são salões do reino que você vai pintar que vai garantir a tua salvação. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Você não consegue produzir completamente a sua salvação. Você precisa de Cristo. Você precisa entender isso. E agora eu vou falar de um detalhe, um fenômeno. Isso é um fenômeno que acontece, que às vezes a gente fica: como que pode? Pessoas que despertam, saem da organização, eu vi isso. Eu estou falando para vocês que eu vi isso. Saem da organização, dizem: como pode? Eu fui enganado por 30 anos, por 20 anos, que coisa feia, coisa séria. E essas pessoas vivem uma confusão. Você fala de Cristo, a pessoa não aceita, ela não consegue aceitar, porque foi cauterizado na mente dela que falar de Jesus é Babilônia grande. Qualquer um que fale de Cristo está servindo a Satanás, porque só existe uma religião verdadeira. E isso está cauterizado no coração e na mente da Testemunha de Jeová. Então ela não consegue ouvir falar de Cristo. E ela vive uma confusão, uma tristeza. E o que ela faz? Daí um pouco, ela volta para a organização. Alguns até ouvem sobre Jesus, concordam com você, enxergam a Bíblia, o que eu estou lendo para vocês, elas conseguem enxergar isso, e mesmo assim, dá um tempo, elas voltam para a organização. Aí a gente pensa: isso é um feitiço? O que é isso? Como é que pode? É uma PNL? Sim, é uma PNL, é uma programação neurolinguística, mas veja o que diz aqui em Gálatas 4. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Aqui eu posso falar do corpo governante.
aqueles que por natureza não são deuses, ídolos. Querem ser deuses, mas não são. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares e fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando os dias especiais, meses, ocasiões específicas de ano. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Cara, como eu entendo o apóstolo Paulo, cara. Como eu entendo o apóstolo Paulo. Você pregar, você mostrar com poder a atuação de Deus e uma pessoa voltar para a organização. Aí tu pensa, como que pode? Mas acontece. Pode, acontece, tá? Mas geralmente acontece com aqueles que não conseguiram alcançar a iluminação espiritual. É assim, ó. Agora, vocês conhecendo a Deus ou sendo conhecidos por Ele, muitos infelizmente não saem com o coração aberto, disposto a, não, eu vou continuar buscando Deus que eu servia. Poxa, o Deus que ouvia as minhas orações quando eu era testemunho de Jeová, não é possível que esse Deus não exista. Eu vou continuar buscando. Se você continua buscando, você vai encontrar. Esse Deus vai falar com você. Esse Deus vai te direcionar para a palavra dele. Mas às vezes a pessoa sai e fica tão angustiada que eu fui enganado, eu fui isso, eu fui aquilo, que ela não consegue mais. E ela volta por motivos de comodidade, estar com a família, ter uma posição, ser alguém. Às vezes a pessoa diz, cara, eu passei a vida toda na organização. Quando eu saí, eu perdi a minha identidade. Porque eu fui criado com o fulano, ciclano e beltrano. Agora o fulano, ciclano e beltrano, eles passam e me viram a cara. Poxa, eu perdi minha identidade. Aí o meu vizinho A, B e C, eu nunca fiz amizade com ele porque ele era mundano. Então como é que eu vou? Eu não tenho intimidade. Então eu perco a minha identidade. E por perder a identidade e não estar aliançado e alicerçado em Deus, a pessoa volta para a organização. É normal. Acontece isso. Então, eu quero que você entenda, porque eu falo um pouco aqui da organização em si, porque é um assunto que está sempre em pauta neste canal, mas eu quero trazer para você a verdade da Bíblia. Eu quero trazer puxa, é pesado usar essa expressão, né? Eu quero trazer para você a verdade da Bíblia. Eu não sou o portador da verdade. Eu não sou o portador da verdade. A tua palavra é a verdade. Ela é. Estude a palavra de Deus, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É tão fácil, viu como é simples? Você vai em Deuteronômio, você vê sobre maldições, aí você entende, poxa, que pesado. Mas aí se você para ali, você pensa, que coisa estranha, que Deus malvado. Mas você precisa entender que toda a Escritura, a antiga aliança, ela aponta para a nova, ela aponta para Jesus. Eu li uma partícula muito bem clara, muito bem explicada, sobre maldição e bênção e quebra de maldição em Cristo, aqui. Em 18 minutos. Já pensou o quanto você pode aprender se você se dedicar à leitura da Bíblia? Então, meu querido, eu queria hoje deixar essa mensagem, eu queria acalmar o teu coração, poder te dizer que não, tu não vai conseguir sozinho, não, tu não vai conseguir lendo a Sentinela, não, tu não vai conseguir indo às reuniões, usando a melhor roupa, saindo no serviço de campo, fazendo horas. Se você foi desassociado, nem sei hoje em dia qual é o procedimento para você ser readmitido. Não, meu irmão, você não vai alcançar a redenção através de meios humanos. Sabe por que você não vai alcançar? Porque há mais de 2000 anos já foi dado o antídoto para essa maldição de eu e você não atingir a expectativa de Deus. E esse antídoto está na cruz de Cristo. Está no sacrifício, no sangue vertido de Jesus. Em você aceitar Ele como teu Senhor e Salvador. Em breve a gente fala sobre o que é aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Parece simples. Muitos vão dizer, pô, isso eu aprendi na escolinha bíblica dominical. Mas muitos ainda não sabem. Amém? Deus te abençoe e até uma próxima.